Vamos lá então, sétimo ano, conversar sobre a dinâmica interna da Terra? Como o nome já diz, dinâmica, alguma coisa que está acontecendo, está em movimento, está em constante transformação, interna, porque é dentro da Terra, certo? A gente já conhece bastante sobre as coisas que acontecem do lado de fora. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre o que acontece do lado de dentro. Vamos lá então. Antes da gente falar sobre a dinâmica interna, vamos conhecer um conceito chamado desastre natural. Provavelmente você já ouviu falar nesse termo e já deve ter visto no jornal, provavelmente, algum tipo de desastre natural acontecendo, tá? Desastres ocorrem quando algum tipo de evento físico provoca danos à propriedade, ou seja, às cidades, às casas, aos comércios, e também faz um grande número de vítimas, né? Ou seja, muitas pessoas podem morrer durante um desastre natural. Aqui a gente tem alguns exemplos: o tsunami, o furacão, incêndios, deslizamentos de terra e terremotos, mas também existem outros tipos. Tudo bem? Os desastres naturais são responsáveis por alterar e moldar a estrutura da Terra. Por mais que eles possam parecer horríveis e causam muitos danos e pessoas podem morrer, os desastres naturais alteram a nossa estrutura da Terra e a gente só tem a Terra do jeito que a gente tem hoje por conta de todos os, abre aspas, desastres que aconteceram até hoje. Por isso a gente diz que a Terra é dinâmica, ou seja, ela está em constante transformação, interna e externamente, ou seja, do lado de dentro e do lado de fora. O terremoto, então, é um tipo de tremor intenso, ou seja, forte, que ocorre na superfície terrestre graças a fenômenos geológicos. A gente vai entender quais são esses fenômenos geológicos daqui a pouquinho, e eles acontecem na litosfera. Tá? Esses terremotos podem destruir cidades, paisagens naturais e causar grandes desastres. Já o tsunami é muito semelhante ao terremoto, mas ele tem um agravante de provocar o deslocamento de uma massa de água. E essa massa de água geralmente pode ir em direção a uma cidade, causando essas inundações, enfim, e levando tudo que está pelo caminho, né? O tsunami também pode acontecer pelo impacto de um meteorito no mar, pelo deslocamento de terra, e a gente vai ver que deslocamento de terra é esse nos próximos slides, mas ele é tão grave quanto um terremoto. E a erupção vulcânica, que é provocada pelo movimento interno da Terra, né? E o movimento das placas tectônicas. Então, essas placas tectônicas que a gente vai falar daqui a pouquinho se movem, causando o movimento do magma, ou seja, causando uma dinâmica interna da Terra, que faz com que esse magma saia na forma de lava e causando a erupção vulcânica, que também é responsável por grandes desastres naturais. Beleza. Então, que placas tectônicas é essa das quais a gente está falando? A nossa litosfera ela é dividida em placas, ou seja, grandes pedaços que ficam sobre uma camada derretida de rochas. A gente já sabe que a Terra não é uma placa lisa e perfeita de terra. Na verdade, ela é feita de vários pedacinhos que vão se encaixando como peças de um quebra-cabeça. E cada pedacinho, cada peça desse quebra-cabeça se chama placa tectônica. E sobre essa placa tectônica estão os nossos continentes e oceanos. Aqui a gente tem um mapinha, a gente consegue ver aqui os países, os continentes, e a gente vê um outro contorno. Esse outro contorno é a localização de algumas das nossas placas tectônicas. Então a gente pode ver aqui que o Brasil ele está no meio de uma placa tectônica, né? E essas placas tectônicas têm nomes. Tudo bem? Seguimos então. As placas tectônicas elas têm limites, ou seja, bordas, que se movem lentamente, pouquíssimos centímetros por ano, em consequência da movimentação do manto da Terra, tá? Aqui é um exemplo dessa movimentação das placas tectônicas. Você consegue observar o limite aqui na bordinha. A gente tem três principais movimentos de placas tectônicas. O movimento convergente, que como o nome já diz, essas placas se aproximam, se chocam, podendo uma se sobrepor sobre a outra,
formando montanhas ou algum tipo de enrugamento de terra. Tem o movimento transformante, que faz com que essas placas se deslizem horizontalmente, então elas não se chocam, elas deslizam uma ao lado da outra. E tem o movimento divergente, que é quando essas placas se separam. Quando elas se separam, elas abrem uma fissura no meio delas, e por essa fissura pode emergir o magma e se transformar em uma outra camada de rochas. Aqui a gente consegue ver com um pouquinho mais de detalhe esses movimentos de placas tectônicas. Então, aqui o limite é transformante, o limite convergente e o limite divergente. Então, aqui a gente vê que as placas se afastam e abrem espaço para o magma subir. Ó, o vaporzinho do magma quente aqui, tá? E aí esse magma pode se transformar em uma camada de rochas aqui. Por que a gente não tem terremoto no Brasil? Essa é uma pergunta muito simples de responder. A gente está numa localização muito privilegiada no planeta Terra, tá? Aqui a gente tem um mapa de placas tectônicas, semelhante àquele que a gente viu nos slides anteriores, né? E aí essas bordas vermelhas são as bordas das placas. E o Brasil, ele tá bem no meio de uma placa. E algumas placas são mais, se movimentam mais do que outras. Então, a gente tem locais no mundo onde tem mais terremoto do que em outros. E a placa na qual a gente está inserido aqui, quase que no meio, ela é uma placa quase que nativa. Ela se mexe muito pouco e quando se mexe é bem de levinho. Então, a gente acaba não sentindo. Tudo bem? A aula acabou, mas será que você aprendeu mesmo tudo que a gente conversou? Então, se faça as seguintes perguntas: o que são desastres naturais? O que são placas tectônicas? Quais os tipos de movimentos de placa tectônica? E por que a gente considera a Terra dinâmica? Se você conseguir responder todas essas perguntas, você aprendeu tudo que essa aula tinha para te propor hoje. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, coloque nos comentários e bons estudos!